vamos lá, galera. Nosso objetivo agora é falar sobre planilhas eletrônicas. Sem dúvida, uma ferramenta muito importante para o dia a dia e para os concursos públicos. Agora, quando a gente pensa em planilha eletrônica, na verdade, a gente pensa no Excel e no Calc. Numa primeira leitura, a gente tem que saber que o Excel é do Microsoft Office e o Calc do BR Office, OpenOffice, LibreOffice é a alternativa baseada em software livre. Durante essa aula, eu não vou estar muito preocupado em mostrar as diferenças entre o Excel e o Calc. Não. Eu estou preocupado em ensinar planilhas eletrônicas de uma maneira bem genérica. Logo, se porventura tiver algum detalhe, eu cito. Caso contrário, esse conteúdo serve para planilhas eletrônicas, para o Excel e para o Calc. Beleza? Então, vejamos. Definição, conceito do Excel. Um software aplicativo. Por que aplicativo? Porque depende de um sistema operacional para funcionar. É interessante saber que o sistema operacional é um software básico e que os aplicativos dependem de um software básico para funcionar. Então, para eu poder instalar o Windows, ou melhor, para eu poder instalar o Excel, eu preciso ter um sistema operacional, eu preciso ter o Windows. Hoje a gente tem versão do Excel para Android, versão do Excel para o Mac. De qualquer forma, o Excel vai ser um software aplicativo, ele vai depender do sistema operacional para funcionar. O Excel é um software aplicativo que a gente vai trabalhar no Windows, né? Para concurso público a gente usa a distribuição para o Windows, que permite a criação de planilhas eletrônicas, manipulação de banco de dados e construção de gráficos. Como assim? O Excel é um programinha 3 em 1. Eu vou poder criar as minhas planilhas, que são tabelas com fórmulas, com contas. Essas tabelas vão ser bancos de dados que vão poder ser classificados, filtrados, ordenados. A gente tem comandos específicos para tratar esses dados. E, a partir dos números da planilha, eu vou poder construir gráficos, que são representações através de desenhos, de barras, colunas, linhas, pizza. Isso tudo vai ter uma aula, um momento aí específico adiante. Então, o Excel permite criar planilhas eletrônicas, manipular bancos de dados e construir gráficos. Vamos para essa questão do CESP. O Excel da Microsoft e o Calc do LibreOffice são exemplos de planilhas de cálculo. Um tipo de programa de computador que utiliza tabelas e células para a realização de cálculos ou apresentação de dados. Quando ele coloca apresentação de dados, nesse formato de tabela, permitindo extrair consultas daquela tabela. Banco de dados. Então, essa questão está certa. Lembrem que o Excel e o Calc são programas equivalentes, sendo que o Excel é proprietário, é pago, e o Calc é livre e pode ser obtido gratuitamente. Ok. Histórico do Excel. A primeira versão comercializada do Excel foi a versão 4. Depois, começaram a vender a 5, a 7, 97, 2000, 2002, 2003. Até o 2003, ele tinha um layout baseado em menus, como é o Calc. Um layout que eu posso dizer antigo. Da versão 2007 em diante, ele passou a ter um layout remodelado, contendo faixa de opções e guias. Do 2007 em diante, todos têm uma aparência visual muito parecida, muito próxima. Então, hoje em dia, ainda em 2020, é possível que a banca cobre 2007, 2010, é possível que cobre 2016, ou seja, todas essas versões podem ser abordadas. E vocês vão observar que durante a aula eu pouco vou me importar com relação à versão. Por quê? Porque a maior parte das questões abordam temas transversais, como fórmulas, funções, matemática. Matemática não muda. Então, o raciocínio para desenvolvimento das questões vai ser igual no Excel, no Calc, e
em qualquer versão. Quando tiver diferença, aí eu faço questão de comentar. Beleza? Vamos lá. Questão da Polícia Federal de 2018. Devido à capacidade ilimitada de linhas de suas planilhas, observem aí. Quando eu entro no Excel e crio um arquivo novo, realmente, dificilmente alguém vai chegar no fim da planilha. Agora, eu falei fim. Será que tem fim? Devido à capacidade ilimitada de linhas. Isso está certo ou errado, gente? Já está horroroso. Por quê? Toda planilha tem limite de linhas e de colunas. A gente precisa conhecer os limites da planilha. Então, vamos lá. Limites da planilha. Se eu considerar o Excel a partir da versão 2007, que é a mais antiga, que eu acho que pode ser abordada em um concurso a partir de 2020. Nós temos 1.048.576 linhas. 1.048.576 linhas. E 16.384 colunas. Sendo que as colunas, elas são intituladas por letras. Observem aí. A, B, C, D. Né? Cada colunazinha tem uma letra. Já que as colunas têm letras, é interessante você saber qual a letra ou a combinação de letras que vai representar a última coluna do Excel. Imagina se isso cai na tua prova. Vai fazer a prova, o examinador pergunta lá, qual a última coluna? Na primeira vez que me perguntaram isso, de boa, a primeira coisa que apareceu na minha cabeça foi fudeu. Fudeu. Pronto. Nunca mais eu esqueci que a última coluna do Excel é XFD. Fudeu. Então, com isso, a gente vai gravando quantidade de linhas. Olha lá. 1.048.576. E a última coluna? A última coluna, fudeu. Então, voltando para nossa teoria, fudeu agora é mole. Mas a quantidade de linhas é fácil também. Porque quem está pegando pesado sabe que o conceito de mega, milhão na informática, na verdade, não é exato. Por quê? Porque o megabyte, por exemplo, ele é 1024 ao quadrado. O kilobyte é 1024, o megabyte 1024 vezes 1024. O que eu estou querendo associar aí? Quero que você faça esse link. Se você esquecer a quantidade de linhas do Excel, você lembra do 1024 e lembra que o milhão vai ser 1024 vezes 1024. Aí você vai, 4 vezes 4, 16, vai achar o quê? 1.048.576. Ok? Então, esses são os limites do Excel. Agora, e se a tua prova comparar o Excel com o Calc? Que também é possível. Muitos editais só colocam planilhas eletrônicas. E no Calc, atualmente a gente tem a mesma quantidade de linhas, mas muda a quantidade de colunas. Nós temos 1.024 colunas. 1.024? É. Se 16.384 vai até o fudeu, 1.024 vai ter uma combinação menor. Aí, eu me recordo que, ao mostrar essa quantidade de colunas, ao mostrar para um colega,
Eu falei lá, Herculano, como é que eu faço para lembrar a quantidade de colunas do cálculo? Olha lá. Ele olhou para mim de imediato e falou assim, ai, meu Jesus. Eu falei, o quê? AMJ. AMJ é a quantidade, ou melhor, é o limite, é a última coluna do calc. Eu não entendi. XFD no Excel, AMJ no calc. Ok? Agora, voltando para a questão da Polícia Federal. Devido à capacidade ilimitada de linhas de suas planilhas, já está errada, porque a capacidade não é ilimitada. O aplicativo Excel pode ser utilizado como um banco de dados para tabelas com mais de 1 milhão de registros. Que pode ter mais de 1 milhão de registros, é verdade, mas não é ilimitado, então a questão está errada. Pessoal, o que seriam os registros? Comumente a gente vê os registros como sendo as linhas da tabela. A gente registra vendas, registra cadastros, alunos, transações. Então, as linhas da tabela costumam ser os registros. Eu posso realmente ter mais de 1 milhão de linhas, posso ter mais de 1 milhão de registros. Ok? De qualquer forma, está errada porque não é ilimitado. Vamos que vamos. Prefeitura de Niterói. Em uma planilha do Excel, as primeiras 26 colunas são rotuladas de A a Z. Até que a banca foi boazinha, né? Porque ela lembrou aquele candidato esquecido da quantidade de letras que a gente tem no alfabeto. 26. E aí você já infere que tem o K, que tem o Y, que tem o W. 26 letras. Agora, qual vai ser a coluna posterior a Z? Pessoal, depois do Z, ó, eu tenho AA. AA. Então, gabarito da questão. AA. Ele vai de A a Z, depois ele faz o quê? AA, AB, AC, depois. Vai até a Z. BA, BB, BC. E assim, no Excel vai até chifudeu, no cálculo vai até ai meu Jesus. Beleza? Vamos continuar. Depois do Z, A. Qual a extensão do arquivo padrão das pastas de trabalho geradas no Excel? Vocês têm que saber que quando eu tiro uma foto, por padrão, a foto é um arquivo JPG. A extensão define o formato, né? A extensão indica que tipo de informação que a gente está lidando. Quando eu vejo um arquivo MP3, eu posso inferir que é um áudio. Quando eu vejo um arquivo XLS, eu sei que é uma planilha velha. Planilha velha? XLS era a extensão do Excel até a versão 2003. Do 2007 em diante, acrescentaram um xizinho. Aí, o que a gente chama de extensão default, o que significa default? Padrão. A extensão padrão do Excel passou a ser XLSX, tendo 4 caracteres. Agora, fiquem atentos, porque é possível salvar planilhas do Excel em outros formatos. E, além do XLSX, eu já vou adiantar que existe o XLSM. Qual é a diferença? Quando eu salvo um arquivo com a extensão default, ele não suporta macro. E quando eu salvo um arquivo com XLSM, ele está habilitado para macros. Habilitado para macros. Pessoal, o que são macros? Eu só vou comentar para você não ficar sem resposta. Mas eu não quero ensinar macros nesse momento.
Eu só quero adiantar que macros automatizam tarefas. Então, macros podem ser programadas, podem ser gravadas para automatizar tarefas repetitivas. O que você quer, então? Eu quero que você decore que as extensões do Excel, por padrão, começam com XLS. E que pode ser XLSX ou XLSM. Se for XLSX, é o padrão do 2007. 2010, 2013, 2016, do 2007 em diante. Se for XLSM, suporta macro. Está habilitada para macros. Então, voltando. Quando o examinador coloca 2010 na questão, eu já sei que o gabarito é letra D de delta. E aí, vale a pena saber que JPG é um arquivo de imagem, que DocX é um arquivo do Word, extensão default, ou seja, padrão, e que o PDF é um arquivo portável. Portável? Hoje, o Excel consegue salvar arquivos em PDF. O PDF é um padrão aberto. Por ser um padrão aberto, ele pode ser lido por outros aplicativos em qualquer sistema operacional. Então, o PDF ele meio que se popularizou para o compartilhamento de informações, inclusive na internet. Porque qualquer equipamento com Android, com Linux, com Windows, com Mac, vai poder ter um programa capaz de abrir o PDF. E uma coisa legal é que se eu desenvolver uma aplicação para o comércio, para uma indústria, eu como programador, se eu faço um programinha de cadastro, se eu quero gerar um contrato, se eu quero emitir um recibo, eu posso fazer com que o meu programa crie aquela informação em PDF, sem ter que pagar royalties a ninguém. O PDF, então, é considerado um formato aberto. E a Microsoft incorporou ele no Office a partir da versão 2010. Na verdade, o 2007, com atualizações, já passou a gerar PDF. E o 2010 veio originariamente com essa funcionalidade. Então, o Excel pode criar arquivos, relatórios em PDF. Beleza? Mas o padrão é XLSX. Então, a extensão padrão, default, letra D. Questão do CREA de Minas. Quantas colunas são permitidas numa planilha? Gente, isso é só para passar na prova, olha lá. XFD, quando eu penso no Excel, 16.384 colunas. Gabarito, letra D de delta. Quem estuda para concurso não pode se furtar de decorar detalhes. Essas informações no dia a dia, elas não têm a menor relevância. Mas para passar na prova, então marca aí, gabarito, letra D de delta. Questão do TRF. Já é uma questão antiga, mas importante. Uma novidade importante do Excel 2007 é o tamanho de cada planilha, porque ele foi um marco para essa mudança da quantidade de linhas, suportando até 1.048.576 linhas. Gabarito, letra D de delta. Prova do Detran. Antes de explicar essa questão do Detran, vamos pegar um pouquinho de teoria? Vamos. Pessoal, quando eu crio um arquivo no Word, esse arquivo é chamado de quê? Eu estou trazendo o Word porque eu acredito que o Word é próximo do dia a dia de todo mundo. Então, quando eu crio um arquivo no Word, qual o nome que aparece lá em cima, naquela barra de título, que é a primeira barra da janela? Quando eu crio um arquivo em branco, aparece lá, não sei o que, 1. O que vem escrito lá? Documento 1. Documento 1. E aí, agora, pensando no contrário, a barra de título é a primeira.
A última barra da janela é chamada barra de status. O que vem no Word, lá na barra de status? Vem um tal de não sei o que, 1 de 2, 1 de 3. O que é isso? Página. Página 1 de 3. Então, vamos acompanhar aí. Aula de Excel. Eu sei, mas eu vou mostrar. Quando eu crio um arquivo no Word, olha lá, documento 1. E à medida que eu vou digitando, eu vou inserindo páginas, ele vai mostrando para mim, ó, documento 1, página 5 de 5. Então, o que eu estou querendo colocar? Um documento do Word contém páginas. Um documento do Word contém páginas. Agora, quando eu estou no Excel... antes de falar do Excel, então vamos fazer um mistério. Quando eu estou no PowerPoint, um arquivo do PowerPoint é chamado de apresentação. É o nomezinho que aparece lá em cima, apresentação 1. E uma apresentação contém slide. Agora sim. Quando eu tenho o Excel, qual o nome que a gente dá para o arquivo do Excel? Repete. Assim como um documento está para o Word, uma apresentação está para o PowerPoint, fala comigo, fala sozinho, mas fala comigo. Uma pasta de trabalho está para o Excel. Uma pasta de trabalho contém planilhas. Vocês têm que compreender que o nome do arquivo do Excel é pasta de trabalho e que as folhas no Excel são as planilhas. Olha lá. Entrei no Excel. Olha o que está aparecendo lá na barra de título. Pasta 1. Uma pasta contém planilhas. Por padrão, dependendo da versão, vão aparecer 3 ou uma planilha. Como assim? No 2007 e no 2010, quando eu crio um arquivo novo, ele insere 3 planilhas. Aparece lá embaixo, plan 1, plan 2, plan 3. Nas versões mais recentes, 2013, 2016, só aparece uma planilha. Mas, independente de aparecerem 3 ou aparecer uma, eu posso inserir quantas planilhas eu tiver necessidade. De acordo com a capacidade de armazenamento da minha máquina, eu posso inserir um número indeterminado de planilhas. Tanto no Excel quanto no Calc. Então, como é denominado o documento gerado no Excel? Quando eu crio um arquivo no Excel, o arquivo é chamado pasta de trabalho. E a pasta de trabalho contém planilhas. Cada planilha é uma folha. Uma folha de planilha. Cada planilha vai ter os seus limites. Agora, se eu quiser inserir planilhas, já anoto o atalho. Shift F11. É o atalho para inserir planilhas no Excel. Shift F11. Insere planilhas. Próxima questão. Leia o trecho. O excerto a seguir. Uma do Excel é um arquivo que contém uma ou mais Vejam, quem é um arquivo? É a pasta de trabalho. Então, eu vou ficar entre a B e a C. Uma pasta de trabalho é um arquivo, isso aí, que contém uma ou mais o quê?
planilhas. Agora, o principal documento usado no Excel para armazenar e trabalhar com dados consiste em células. As células estão contidas nas planilhas. Então, a planilha é a folha propriamente dita. E a planilha será formada por colunas, linhas, células. Então, o gabarito aí da questão é o quê, gente? Letra C de Charlie. Lembrando, não podia ser macro, porque a definição de macro estaria relacionada com a automatização de tarefas repetitivas. Não tem nada a ver com esse trecho de texto. Então, gabarito é o quê? Letra C de Charlie. Vamos que vamos. A figura 1, que é a figura exibida na tela, indica um componente do Excel em qualquer versão. E com base nela, marque a alternativa com o nome desse item. Aqui eu tenho as guias de planilha. E eu posso inserir planilhas clicando nesse último botãozinho. Esse botãozinho que tem uma folha e uma estrelinha, sei lá se é uma estrela, insere planilhas. E para ficar fixando, Shift F11. Agora, resposta. Guia de planilhas. Gabarito letra A. Aproveitando o embalo, esse botão tem uma seta e uma linha, vai para a primeira planilha. O que tem uma seta para a direita vai para a última planilha. O que tem uma seta para a esquerda sem a linha vai para a planilha anterior. E o que tem a setinha para a direita vai para a próxima planilha. A planilha anterior também pode ser acessada com Ctrl Page Up. E a próxima planilha também pode ser acessada com Ctrl Page Down. Pessoal, isso já caiu? Se não tivesse caído, nem está citando. Pode acreditar, tudo que eu estiver falando tem relevância. Então, olha aí. Ctrl Page Up vai para o anterior, Ctrl Page Down vai para a próxima. Beleza. Vamos que vamos. Após a construção de uma planilha, devemos salvar o arquivo. Qual dos modelos de extensão de arquivos podemos encontrar um arquivo do Excel? JPEG é figura. MP3, figura? É foto, imagem. JPEG é uma imagem com alto grau de compressão. É muito comum em máquinas de fotografar, por exemplo, para que possam caber muitas fotos dentro de um cartão de memória. Agora, MP3 é um arquivo de áudio, um arquivo de som, um arquivo de música, também com alto grau de compressão. Zip é um arquivo compactado. XLM, não. Existe XML, existe XLAM. XLM, o examinador tem que colocar alternativas. O gabarito aí é o que, gente? XLSX. Gabarito letra C. Agora, a gente tem que lembrar que o Excel, a partir da versão 2010, também passou a apresentar compatibilidade com o BR Office, com o LibreOffice. O Excel, a partir da versão 2010, apresenta compatibilidade com o BR Office, com o LibreOffice. E este possui o Calc, e a extensão do Calc é o quê? ODS.
Então, vale a pena lembrar que no Excel é XLS e no Calc é ODS. E que eles são compatíveis. O Excel abre arquivos do Calc e o Calc abre arquivos do Excel. Gabarito letra, C de Charlie. Professor, o que é essa extensão XLAN? Nesse momento, você vai só decorar. Suplemento. Então, suplementos criados para o Excel são arquivos com extensão XLAN. Só decora? Só. Beleza. Fechamos, então, a parte de introdução a planilhas eletrônicas. Vamos que vamos.